Aleluia, que bênção. A gente tem visto que Deus escolhe os fracos, né, com as suas limitações. E eu dou graças a Deus, mesmo com as minhas limitações, Deus nos concedeu estar aqui nessa manhã com os irmãos. É um prazer. E vendo aqui o testemunho da nossa irmã, que gigante que se levantou. Mas a vitória veio do Senhor. E nessa manhã eu quero falar com nós, queremos compartilhar, nós vamos aprender, eu e vocês, sobre vencendo nossos gigantes. Nós vamos falar sobre uma luta entre um jovem pastor de ovelhas, e um guerreiro gigante, Davi e Golias. Imagine lá, de um lado, Davi, de outro lado, Golias. Davi, pastor de ovelhas, como já disse a vocês, tinha uma boa aparência, de pouca idade, uma estatura mediana, ruivo, era músico, olha só, corajoso, adorador, fiel, a sua arma, sua funda, a sua tiradeira e, sobretudo, a dependência que ele tinha do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou passar um vídeo pra gente, porque eu pensava que funda era como se fosse um estilingue assim. É parecido, né? Mas na época era feito com 2 tiras de couro, um pedaço maior de couro, onde o lançador soltava uma das pernas e aquela pedra ia com maior velocidade, era bem velocidade. E aí eu vi um vídeo em que foi demonstrado essa arma de guerra de Davi. Vamos ver? Viu só? Então era uma arma mesmo, não? E aí a gente vê do outro lado, Golias. Eu não trouxe as imagens, mas vocês vão imaginar. Um gigante assustador, forte, arrogante, de quase 3 metros de altura e um forte guerreiro. Ele usava um capacete de bronze e uma armadura, uma couraça de bronze que pesava cerca de 60 quilos. A sua lança, cerca de 7 quilos. Ele era do exército dos filisteus. E era inimigo de Deus e dos israelitas, povo de Deus. Olha, gente, nós estamos lendo a Bíblia, né? Todo mundo está lendo aí os textos que estão mandando aí do Novo Testamento? Que bom, né? Mas hoje nós vamos ler um capítulo inteiro do Antigo Testamento, tá? Vamos prestar atenção, não durma, para a gente ter contextualizado toda a história, para a gente falar aqui nesta manhã. Vamos ver? Eu até gravei, para não cansar minha voz, que às vezes ela falha, para a gente prestar atenção. Vamos lá ouvir 1 Samuel 17? 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram-se suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam Éfes-Danim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E se perder, e se puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu,
Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou um rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam por si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matar. Quando Eliabe, o mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras de um urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais
E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade, até as portas de Ecrón. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrón. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Até aí. Foi cansativo? Não é para ser, gente, a palavra de Deus. A gente tem que ouvir, a gente tem que ler, né? Eu falei, será que eu falo o capítulo inteiro? Eu leio, mas vamos, o povo de Deus gosta de ouvir a Bíblia, de ler a Bíblia, então vamos no capítulo inteiro. Mas aí, às vezes, você pode estar se perguntando, mas aí a gente nem tem gigante, nem existe gigante nos nossos dias, né? E a gente nem está em guerra, o Brasil aqui é tão pacífico. Mas eu quero dizer que gigantes existem. Gigante é tudo aquilo que nos afronta, tudo aquilo que nos enfrenta, né? E se intromete no nosso caminho para nos assustar. E é tudo aquilo que parece ser maior que nós. Entenderam? Então, gigante existe. E eu quero perguntar, quais são os seus gigantes? Porque eu sei qual que é o meu gigante. Quais são os seus gigantes? Pode ser uma pessoa, sei, um chefe, um stalker. Não sei se vocês viram a tenista inglesa Emma, nessa semana, que ela chora ao ver o seu perseguidor na arquibancada. Gente, foi triste, ela parou de jogar, chega na pessoa, esqueci o nome, que estava ali administrando o jogo, e pede, e fala, o meu perseguidor, a pessoa o meu gigante, no caso, está ali na arquibancada, e ela chorava. Então, tiraram aquele homem da arquibancada, e ela ficou desestabilizada, perdeu a sua partida. Então, para Emma, o gigante dela, o perseguidor, uma pessoa, né? Pode ser também, o quê? Uma circunstância, algo que está acontecendo, uma situação, um acontecimento, uma traição, uma separação, uma dívida, uma enfermidade, um problema familiar, um vício que você está lutando com um parente seu, um ente querido, ou talvez até você mesmo, né? Pecado não confessado, que é um gigante enorme, por aí vai, né? Então, esses gigantes, eles podem existir sim. Às vezes existe até na nossa imaginação, né? Nós criamos com o nosso medo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Campinas, eu vim lá do interior de Minas, né? E quando eu cheguei aqui, aquele monte de gente, aqueles prédios que nem tinha lá, e eu ainda passei numa seleção para fazer um teste lá em São Paulo. E não podia ir com ninguém, tive que ir sozinha, nunca tinha ido em São Paulo. Quando eu cheguei lá, minhas pernas tremiam, eu não sabia o que fazer, não sabia que ônibus pegar, não sabia que metrô, nunca tinha andado de metrô. E perguntando daqui, Deus me ajudou, perguntava um guarda, um policial, tal, eu consegui chegar, venci esse gigante. E quando chega lá no serviço? Meu Deus, nunca tinha visto um computador, uma máquina de escrever, né, na época. Um fax,
que depois eu tive que passar fax, aprendi na marra. Então eram gigantes, sem contar o gigante das minhas filhas, que não tinha ninguém para ajudar aqui, que eu tinha que colocar na escola, e tinha férias escolar. Então, todas essas coisas, o medo gigante, mas que graças a Deus foram vencidos, né? Então, quais são os seus gigantes? Mas Deus nos diz hoje, nesta manhã, que é tempo de vencer nossos gigantes. Seja qual for o gigante, hoje é tempo de vencer o seu gigante. E nós vamos aprender um pouquinho, conversar sobre um texto, ver como Davi procedeu e como a gente pode fazer, né, para vencer esses gigantes. O primeiro ponto é: para vencer gigantes, nós não podemos escutar aqueles que têm por certa a derrota. Os soldados não tinham por certa a derrota? Ninguém enfrentou. Não era muito bom a oferta que o rei estava dando? Quem vencer esse gigante vai ter bens, vai ter isenção de impostos, vai ter riqueza, ainda a filha do rei para casar, né? Então, eles tinham certeza que ali não tinha, era guerra perdida, era luta perdida. E o versículo 24 a 25 relata, né, que quando ele chegou lá, quando os israelitas viram Golias, ficaram apavorados, gente. Né? Olhem para ele, escute o seu desafio, quem é que pode vencer, né? E a gente vê que não tinha soldado capaz de vencer ali entre os exércitos, né? Então, vencer gigantes, nós não podemos olhar aqueles que têm por certo que não vai vencer, né? Os pessimistas. Porque os pessimistas, eles esperam que as coisas deem errado, não é assim? Vai dar errado, não vai dar certo. Eles estão, gente, por todos os lados, viu? Nos nossos lados, do nosso lado. São aquelas pessoas que falam: nossa, tá difícil, hein? Não tem jeito, não. Não adianta gastar energia. No final vai dar tudo na mesma, nada vai mudar, né? Seu casamento não tem mais jeito. Não tem jeito, não. Seu filho não tem solução. Não dá. É melhor você parar. Não insista. São poucas vagas para aquele concurso. Pare de estudar. Para que você está estudando, gastando seu tempo? Já está contada a vaga, já está tudo certo, né? Então, esses são os pessimistas, né? Está perdendo seu tempo. E ali, no meio do desespero dos soldados, Davi não ouviu aquelas vozes de desesperança, né? No meio do desespero, Davi mantém sua esperança viva, porque ele sabia em quem ele cria. Lamentações de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por certo, Davi pensava em tudo que ele passou e que Deus deu livramento, e que Deus deu vitória, né? Em toda a caminhada dele como pastor, depois ele vai relatar lá na frente o urso que ele matou, o leão, e por aí vai, né? Então, a gente não pode olhar para aqueles que pensam: não vai dar certo, os pessimistas. A gente precisa olhar com esperança para aquilo que Deus já fez, olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele pode fazer você enfrentar toda e qualquer situação e vencer todo e qualquer gigante. Amém? Você tem gigante? Gigantes que se levantam. Seja na área emocional, psicológica, espiritual, tantas áreas da nossa vida que pode ter nossos gigantes, né? O segundo ponto que a gente vai ver é que para vencer gigantes, temos de olhar as oportunidades do hoje e não valorizar as dificuldades do passado. Davi era para ficar olhando aquilo que passou, para ficar lá no passado, né? Vamos ver. Porque os 3 filhos de Jessé mais velhos, os 3 irmãos de Saul, era elite, né? Era um prazer. Quando Abner ia lá selecionar o comandante do rei Saul, então ele selecionava aqueles homens mais desenvoltos, maiores, né? Aqueles mais bem treinados, né? Então, Davi era o mais novo. E sobrou para ele, enquanto os 3 irmãos mais velhos estavam lá no exército, que era elite naquela época, né? Sobrou para ele cuidar das ovelhas, lá no campo, cuidar do seu pai, ajudar lá, né? E de vez em quando ele ia lá no acampamento para levar os suprimentos, mas a função dele era cuidar ali, lá no campo, das ovelhas, né?
Então, quando o comandante Abner foi lá convocar os filhos de Jessé para a guerra, ele escolheu os mais velhos, habilidosos. Davi nem foi notado, foi desprezado. Ele não tem perfil, não tem aparência, é pequeno. Foi assim, mas antes, se a gente ler Samuel, a gente vai ver que foi assim quando o profeta Samuel foi lá para ungir Davi. Foi passando todos os seus irmãos ali, os mais habilidosos, mais bonitos, né? Mas, segundo o homem, os mais habilitados, né? Mas Davi estava lá no campo, até que o profeta mandou chamá-lo. Então, com tudo isso, a gente vê que quem foi que enfrentou o gigante? Foi Davi, né? Davi não ficou ali lamentando. Ele podia ficar. Nossa, pelo amor de Deus, só eu cuido dessas ovelhas. Ah lá, eu ainda tenho que levar comida para meus irmãos. Olha o que fizeram comigo, ninguém me nota. Eu fui rejeitado, eu fui desprezado. Davi podia ficar assim, né? Mas Davi escolheu viver o presente, viver o dia, viver cada dia. E tem muita gente hoje que fica remoendo as dores do passado, né? Não tive oportunidade, ninguém apostou em mim, ninguém acreditou em mim, eu tinha dons, talentos que não foram desenvolvidos, eu fui esquecido. Às vezes na família grande, muitas irmãs vão falar, só cuidava de você, eu fui esquecido. Gente, é tempo, vá atrás, né? Vive o presente. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, não fique aí remoendo as dores do passado. Não fica aí cutucando, né? Olhe para as oportunidades que Deus coloca hoje na sua vida. Porque Deus coloca. Vamos viver as oportunidades do hoje, né? Deus coloca diante de mim, diante de você, oportunidades. O passado não volta mais, gente. Não adianta a gente ficar lamentando. O presente pode nem existir. A gente não sabe. Nossa vida está nas mãos de Deus, né? Ou ele volta, ou a gente pode morrer. Volta hoje, volta daqui a um segundo, ou a gente pode também morrer daqui a pouco, né? Então, vamos viver hoje os nossos desafios, aproveitando as oportunidades que é colocado diante de nós. Porque Deus coloca. Então, se a gente ficar lá no passado, lamentando, reclamando, murmurando, a gente não vai ver aquilo que está do nosso lado, aquilo que Deus entrega para nós, aquilo que Deus nos capacita, as oportunidades que Deus nos dá. Está certo? Não está? Vocês acreditam assim também? Cá no passado, tem uma frase que fala que quem gosta de passado é museu, né? Assim, mas é verdade, se a gente na nossa vida ficar preso no passado, a gente não vive o presente e às vezes nem pode viver o futuro também, né? Então não vale a pena não, tá bom? Então nesta manhã vamos pensar nisso, tá? Com carinho. O terceiro ponto é que para vencer gigantes, temos de desviar dos críticos. Lá no verso 28 a 30, fala assim, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ele ficou zangado, ficou muito irado. E ele disse, talvez porque o irmão caçula já tinha sido ungido, escolhido como o rei, né? O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Aí, a gente às vezes tem que justificar, né? Que nem Davi. O que foi que eu fiz agora? O que foi que eu fiz? Perguntou Davi. Que isso então já era recorrente, né? A crítica dos seus irmãos. Porque ele fala, o que foi que eu fiz agora? E às vezes a gente fala, mas o que foi dessa vez? O que está acontecendo? Né? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado. E ouviu a mesma resposta. Tem um outro texto da Bíblia que diz que Davi desviou do seu irmão e perguntou, falou com o soldado, né? Olha só, então para vencer críticos, para vencer os gigantes que nos aparecem, nós temos que vencer os críticos, as críticas, né? E às vezes, as críticas, ela vem de quem a gente menos espera. O irmão de Davi, né? Nossa, você, né? Que era para elogiar, que era para estar junto, que era da casa ali, mas vem de um amigo que você, né, uma crítica não construtiva, se é que existe crítica construtiva, tem gente que fala que não existe, né? Davi teve de lidar com as críticas de seu irmão, gente.
Muitas vezes você tem que lidar com as críticas de uma pessoa do seu lado. Aquela, nossa, né? E crítica infundada. Não tinha fundamento. Davi não tinha ido ali para bisbilhotar, para ver a derrota. Davi tinha ido ali porque o pai pediu, ele foi obediente ao pai. Foi levar o suprimento. Mas aí ele viu a oportunidade, né? Então, esse era um que agarrou a oportunidade, né? Então, nós não podemos dar ouvido às críticas. Devemos pensar, será que isso realmente é para mim? O que eu posso tirar disso? Mas não ficar, sabe? Nossa, falou isso de mim, né? Se a gente ficar com isso, o que eu faço? Ah, sei lá o quê. Vamos desviar desse tipo de crítica, sair delas, né? Senão elas vão atormentar o nosso sono. Quantas vezes a gente não perde sono com alguma coisa que falar, uma crítica que foi feita, né? Então, temos que prestar atenção. Tem gente que perde até saúde, gastrite, úlcera, né? Fica aí remoendo, né? E olha, é perigoso perder até a alma, por causa da crítica afastar. Não quer saber, né? Então, vamos fugir das críticas, dos críticos, que também tem uns montes, né, gente? E prestar atenção se a gente também não está sendo um crítico aí, né, gente? Sem precisão, né? A gente, às vezes, tem que conversar, exortar em amor, mas não derrubar e criticar, ainda falar coisas infundadas, né? Quarto ponto, para vencer gigantes, precisamos de coragem e preparo. Coragem, mais preparo. Ora, então o rei Saul deu a sua própria armadura para Davi, não foi isso que aconteceu? Ele deu a sua armadura para Davi, pôs aquele capacete pesado, deu uma couraça, né? Aquela armadura para ele vestir. Davi pegou até a espada, prendeu ali no cinto, tentou até andar. Mas eu acho, gente, que não deu certo mesmo não, né? Porque ele não estava acostumado com aquelas coisas. Aí disse Saul, né? Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Imagine um manequim 38, num 48, num 50. Davi era grandão, fortão, né? Saul. E Davi era um menino saindo da adolescência e indo aí para a juventude, né? Era pequeno, a Bíblia diz, né? Então, Davi tirou tudo aquilo. Pegou o seu bastão, né? Aquele bastão, aquele pau que usa, aquele cajado que usa para cuidar das ovelhas, e foi até o riacho e colocou 5 pedras na sacolinha, no embornal, que nem diz lá em Minas, no embornal dele, né? Que é isso mesmo, né? Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Então a gente vê que o rei Davi, ele quis colocar ali o que ele tinha, né, de bom para Davi, mas Davi nem conseguia caminhar, gente. Não tinha jeito, né? Imagina sobrando tudo, pesado demais. Não estava acostumado com aquilo. Não eram as armas que ele tinha, né? Então sobrou a armadura, nossa, a armadura sobrou. E a armadura, gente, deixa pra lá. Corta. Não sei usar essas tralhas, né? Mas com minha funda, eu sou bom, sou ótimo com a minha funda, né? Então Davi largou tudo aquilo e foi até o riacho. Então a gente viu que ele pegou 5 pedras, bem escolhidinha ali, pegou a sua arma secreta, seu estilingue, né? Sua funda, e colocou ali nessa sacolinha e correu em direção ao gigante. Então a gente vê que não basta ter coragem, gente, é preciso preparo. Preparo. Hoje em dia, a gente vê que nós vemos que nós temos tantos especialistas. Você vai fazer uma consulta, geralmente era só clínica geral, mas hoje não. Tem o oftalmologista, que são os médicos dos olhos, tem o cardiologista, que é o médico do coração, tem o hematologista, que cuida do sangue. Nossa, estou sabendo muita especialidade. Tem muita coisa, tem de joelhos, eu preciso ir, tem ortopedista, né? Então, tem muito especialista, né? Então, a gente trazendo para nós, onde você está, com aquilo que você tem, né? Por exemplo, se você é uma salgadeira, que faz salgados para fora, faça o melhor salgado, né? Se prepare, se especialize naquilo, né? Se é professor, Jonas, né? Se é professor, seja o melhor professor, né? E se você é crente, se eu sou crente, sejamos um crente
de verdade. Não meia boca, né? Seja especialista, seja expert naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, Davi se especializou com a sua ferramenta, com as ferramentas que ele tinha nas mãos, com aquilo que ele dispunha, certo? Hoje nós temos relatos de pessoas que estudaram com livros, com materiais que tirou do lixo. Não temos essa história? Já vimos? E não é uma nem duas vezes que isso acontece. E acaba passando no vestibular, até numa medicina. Já vimos relato, né? Enquanto outros não valorizam aquilo que tem. Não valoriza o cursinho que é pago, não valoriza os materiais, aquilo que ele tem, a oportunidade. Então, a gente precisa pensar. Às vezes reclama tanto, né? Ai, não consigo, não posso, não tenho. O que você tem nas suas mãos? Com aquilo que você tem, Deus quer que você seja um especialista. Certo? Né? Use, então, as ferramentas que Deus colocou em suas mãos e seja um especialista. Vamos combinar? O que eu tenho aqui que eu posso fazer com isso, né? Uns dias atrás, de última hora, assim, né? No dia, a pessoa me pediu para dar uma aula. Eu falei, gente, mas eu gosto de ilustrar as aulas com as crianças e tal. Como que eu vou fazer para contar essa história? Aí eu tinha uns vidros lá que sobrou, né? Que eu gosto de guardar vidro, que eu sou... Às vezes o Jean fala assim, é acumulador? Não, é que eu gosto de usar no artesanato. Tudo tem seu fim, tudo tem sua finalidade, né? Então, eu peguei meus vidros lá e fiz carinha, fiz cabelo assim na tampa, inventei uns personagens da história, né? E não é que as crianças amaram, brincavam, jogavam aquilo, né? Então, Deus usa você com aquilo que você tem. Faça o melhor, seja especialista naquilo que você tem que fazer, tá? Outro ponto, quinto ponto. Para vencer gigantes, precisamos reconhecer que a vitória vem de quem? Vem de mim, vem de você? A vitória vem de Deus. Olha só o que Davi falou. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou, que você afrontou, né? Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça. Então ele disse assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Não porque eu sou muito bom com a minha funda, já matei um leão, já matei um urso, e eu dou conta de você. Davi reconhecia que a vitória, que as forças não vinha dele, né? Embora você tenha coragem, embora eu tenha coragem, habilidades, então, né? Preparo, que a gente falou que a gente também precisa ter preparo, a vitória vem de Deus. Não queira receber os aplausos que não são seus. Não queira receber a glória, que não é minha, não é sua. A vitória vem de Deus e a glória é dele. Correto? Em tudo, em todas as áreas, tudo que a gente for fazer. Se especialize, se esforce, use aquilo que você tem, mas reconheça que vem do Senhor. Lá em Romanos 11:36, Paulo fala assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha que consciência linda, né? Que coisa, que Paulo deixa para nós. Tudo vem dele, tudo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Certo? Vamos gravar isso também? Tudo vem do Senhor. Que a gente saiba reconhecer, dar a ele a honra e a glória devida. Sexto ponto, para vencer gigantes, precisamos ter pressa para enfrentar o inimigo. Será que Davi teve pressa? A Bíblia diz que ele correu. Enquanto Davi corria de encontro ao gigante, tinha um monte de gente assim, um exército, que corria ao contrário, né? Que possamos ter essa mesma atitude que Davi teve, né?
No nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus, não adie aquela conversa que você precisa ter com aquela pessoa que você sabe que tem que conversar. Aquele confronto que precisa acontecer. Aquela decisão que você precisa tomar e está adiando. Correto? Aquele telefonema, que às vezes a pessoa não está aqui perto. Faça um telefonema, resolva. Não adie aquilo que está fazendo de você um perdedor. E Deus quer te fazer você vencer. Né? Abandono. O abandono também, você tem que correr para abandonar. Para tirar aquele vício, aquele pecado. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Talvez você não tenha vício numa bebida, numa droga, mas você tem um vício na pornografia. Então, em nome de Jesus, esse vício precisa ser abandonado. Aquilo que te separa de Deus precisa ser deixado. E hoje, corra como Davi fez. Então, hoje Deus te chama, Deus me chama para ter pressa. Pressa para derrubar os nossos inimigos, os nossos gigantes. Né? Deus te chama para andar com Ele, não sozinho. Deus te chama para vencer os gigantes no nome dEle, não no seu nome, né? Deus te chama também, me chama para abrir o nosso coração, de fato, inteiramente, completamente. Ele ser não só o Salvador, mas o Senhor da sua vida. Né? Ele te chama para entrar na sua vida, no teu coração e lutar com você, para que você não lute sozinho, para que você não desmorone. Deus te chama para estar com você, porque Deus, Ele é poderoso para derrotar aquele gigante, porque Deus, Ele não mudou, não tem nenhum impossível para Deus, que Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém, irmãos? Depois eu tenho até outra história, eu gosto de contar, lembrar, né, esse versículo que Deus falou comigo, quando nós descobrimos o câncer na Gabi. É que Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é soberano, mas Deus pode. Ele pode fazer você vencer esse gigante que está te atrapalhando de ter comunhão, de ser como Davi. Deus nos chama para lutar e vencer os nossos gigantes. E também, gente, olha só, para sermos braços estendidos, uma mão estendida, para encorajar os outros, para encorajar aqueles que perderam o ânimo para vencer, e já não acreditam na vitória. Quando os soldados viram que Davi crava então a pedra na testa daquele gigante, e ele tomba morto já, né, tomba e depois é morto, recobraram os ânimos do exército. Todos eles ficaram animados, e começaram a gritar o grito de guerra, e correram, foram encorajados também, né, para derrubar os gigantes, certo? Então, além de tudo isso, Deus me chama, Deus te chama para vencermos e sermos um instrumento para que, um apoio para que as outras pessoas possam vencer também, em nome de Jesus. Eu gostaria que, nesta manhã, se você precisa da ajuda do Senhor, assim como Davi precisou e reconheceu, se você tem um gigante imaginário, talvez você pensa, ou ele existe de fato, ou ele é imposto, ele é colocado, eu não sei qual área seja, de que forma que esse gigante se levantou, que você se levante em nome de Jesus para a gente orar juntos. Eu quero orar com vocês, igreja. Seja qual for a sua situação, qual seja a sua dificuldade, qual seja aquilo que está atrapalhando você de prosseguir, de ir à frente, que nós possamos orar juntos como igreja. Você crê que esse gigante pode e vai tombar? Amém. Então se coloque em pé para a gente orar, em nome de Jesus. Pai querido, Deus soberano, Criador de tudo e de todas as coisas. Neste mundo, o Senhor nos disse que teríamos aflições, que teríamos problemas gigantes, mas que era para a gente ter bom ânimo, disposição, que o Senhor venceu e que a gente pode vencer no Teu nome. Pai, nessa manhã,
Sonda os nossos corações, sonda o coração de cada irmão, de cada pessoa aqui nesta manhã, Pai. Para que possamos sermos libertos de nós mesmos. Libertos, ó Pai, de uma outra pessoa. Libertos do mundo. Libertos de Satanás. Tudo aquilo que se levanta, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, lutarmos, apressarmos em irmos a essa luta, a esta guerra, não desviarmos, não adiarmos, não procrastinarmos aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ver além das fronteiras, que a gente possa trazer memória aquilo que nos traz esperança, porque o Senhor é Deus, o Senhor já criou todas as coisas, o Senhor mantém todas as coisas, o Senhor é Deus que escuta, Senhor, as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, trabalhe nas nossas vidas, e que no Teu nome nós possamos vencer os gigantes que se levantam contra nós, Pai. Em nome de Jesus, usa cada um de nós para sermos como Davi, para vencermos no Teu nome. Dispõe-nos, Senhor, nós queremos dispor nesta manhã, ajuda nas nossas fraquezas, e que a gente venha em nome de Jesus, sermos cada vez mais filhos obedientes a Ti, filhos que procuram intimidade contigo, filhos que realmente entendem, compreendem que o Senhor é tudo, que o Senhor é sobre todos, que o Senhor pode tudo, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer levantar-nos a sermos instrumento vivo aonde nós estivermos, que possamos florescer aonde estivermos plantados, aonde o Senhor nos colocou, meu Pai, com as ferramentas que o Senhor nos deu, porque todos nós aqui temos uma função, todos nós aqui fazemos parte desse corpo de Cristo. Às vezes possamos pensar, mas isso aqui é tão insignificante, isso aqui, outro faz isso, aquilo. Olhe para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Em nome de Jesus, se levante e haja, porque o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer me abençoar, o Senhor quer nos dar vitória, assim como fez com aquele exército apavorado. Se levante, em nome de Jesus, e corra em direção a esse gigante que te afronta, para que a vitória venha, ela vem no nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma semana abençoada a todos nós, e que vençamos os nossos gigantes em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.